Olá! No Contraponto de hoje, falaremos sobre o que é considerado o mais amplo e polêmico pacote de medidas da história do Rio Grande do Sul. Apresentado à sociedade gaúcha em novembro pelo governador José Ivo Sartori, o documento propõe uma série de medidas que diminuem o tamanho do Estado, limitam repasses aos outros poderes, reduzem incentivos a empresas e cortam benefícios do funcionalismo, além da extinção de 12 órgãos e demissão de mais de 1.000 funcionários. Dividido em 37 pontos, as medidas mexem na estrutura do Estado, alteram regras do serviço público e ampliam o ajuste fiscal. Com isso, o Executivo Estadual quer economizar 6 bilhões e 700 milhões de reais em 4 anos, o que, nas previsões do governo, irá ajudar a sanear as contas públicas. Se não for aprovado, a projeção do Piratini é que o déficit acumulado até 2018 será de 8 bilhões e 800 milhões de reais. E para debater este tema, o Contraponto conta com a participação dos vereadores Enio Brizola, do PT, e Raul Cássio, do PMDB. Olá, senhores vereadores. Obrigado pela presença. Inicialmente, eu gostaria de um posicionamento de vocês sobre o pacote de medidas do governo do Estado. Vamos começar pelo vereador Cássio, já que é representante do PMDB. Muito bem, minha saudação para ti, Jaime, também para o vereador Brizola, nosso colega vereador aqui da Câmara de Vereadores. Esse não é exatamente um ponto legislativo do qual nós vamos votar, mas diz respeito à nossa atuação, uma vez que cidadão do Rio Grande do Sul, uma vez que participante do meio público e político, não podemos estar ausente de um momento tão importante como este. Bom, tu nos pergunta se o posicionamento sobre esse pacote. Eu diria que esse é um pacote necessário e corajoso. Eu não vejo que o governador do Estado, seja ele qual for que tivesse na condição que está hoje, com o parcelamento, com o desmonte do Estado, com a falta de investimentos progressiva que nós vemos, com a dificuldade de prestar um serviço público de qualidade no Estado do Rio Grande do Sul, com prejuízo ao parcelamento, ao salário, que é o que tem de mais digno numa relação entre trabalho e o empregador e o empregado, que quisesse fazer isso a seu bel prazer. Na verdade, eu digo corajoso porque, na minha ótica, esse projeto já deveria ter sido implantado há uns 40 anos atrás. Talvez em doses menores, que pudéssemos ter discutido a eficiência e a ineficácia de vários segmentos do setor público que, ao longo dos tempos, acumularam prejuízos e não se mostraram assim tão eficientes dentro da infraestrutura do Estado, de modo que, neste momento, o corte ele está sendo cirúrgico. Diria que é um corte necessário sob o ponto de vista de estancar, né? Porque o governo não vai ter como ficar todos os meses indo a Brasília pedir dinheiro. Nós não temos recursos viáveis como os últimos governos fizeram, aumento de impostos, privatizações, utilização dos fundos judiciários, enfim, tudo que foi feito esgotou. Então, nós temos que partir para uma modificação. Eu acredito que ela vai ser, vamos dizer, traumática num primeiro momento, mas acredito que necessária. Perfeito. Vereador Enio Brizola, agora a sua visão desse projeto. Boa tarde, o vereador Raul Cássio, boa tarde, Jaime, e agradecer aqui o convite de estar participando do programa. Acho que é um pacote que diz muito respeito ao coreiro calçadista, que diz muito respeito à nossa cidade, aos cidadãos que vão ser afetados, porque acho que é importante aqui resgatar se a crise do Rio Grande do Sul, até antes de 1994, 95, a partir das assinaturas dos acordos do governo Brito, FHC, estabelecendo uma nova correção para esta dívida, que passou a ser pelo IGPDI, e também com o agravamento das disputas fiscais de estados, da guerra fiscal entre estados, o Rio Grande do Sul
ele, a partir disso, e passa governo, e passaram-se vários governos, nós tivemos somente o agravamento desta situação da dívida do Rio Grande do Sul. No governo Tarso, nós iniciamos tratativas, inclusive o Tarso condicionou a Dilma, né, a candidatura dele à questão da renegociação dos juros da dívida aqui do nosso estado. O governador Sartori deu continuidade a esse processo que estava sendo já desenvolvido no governo Tarso. E o governo Sartori já tomou medidas bem amargas à economia gaúcha, ao desenvolvimento do nosso estado, já aumentando o ICMS, já também renegociando a folha de pagamento com o Banrisul, obtendo aí mais de R$1 bilhão para o caixa do estado e ter renegociado a dívida do Rio Grande do Sul. Eu sou contra particularmente ao pacote porque ele é um pacote de insignificâncias, na medida que não aponta uma direção, uma nova diretriz econômica para o estado do Rio Grande do Sul, e também ele corta, né, salários, ele parcela salários, né, ele, né, protela o 13º, metade do 13º de 2016 para 2017, final de 2017, então fazendo caixa, né, sobre aquele que vem carregando o Estado no longo desses anos. Então, inicialmente, quero manifestar aqui meu posicionamento e o posicionamento, né, da bancada do PT, também na Assembleia, que votará contra, né, a esse pacote. Bom, a pergunta seguinte, ela envolve já alguma coisa que vocês já colocaram, mas é necessário também a gente explanar mais um pouco. O Rio Grande do Sul precisava de um pacote amplo como esse, e aí já retomo também uma outra pergunta, que seria de que forma a sociedade gaúcha é atingida. Ou seja, era necessário um pacote como esse, e de que forma a nossa sociedade vai ser atingida? Acredito que sim. Né? Acredito que era necessário, se desse tamanho, se um pouquinho menor. Bom, do jeito que o Estado vem, e o Estado vem piorando, não é só na parte governamental, o Estado vem piorando na iniciativa privada, o Estado vem piorando na logística, o Estado vem piorando na atração de investimentos nesses últimos anos para cá, de modo que o setor público é mais um dos entes do Estado do Rio Grande do Sul que merece um arejamento, uma renovação, né, e pelo menos ser sustentável para adquirir pelo menos a confiabilidade da retomada dos investimentos. Pois vejamos que nós vamos ter uma safra recorde de soja, vamos ter safras recordes de outros produtos, né, agropecuários aí, e nem isso é o suficiente para o equilíbrio das contas. Nós temos que remanejar a atitude, né, do governador, diminuindo estruturas, diminuindo autarquias, diminuindo empresas, gerando a possibilidade da formação de PPPs, enfim, eu acredito que isso se faz necessário. Claro que, num primeiro momento, qualquer mudança desse porte, ele gera desacomodações, né? E essas desacomodações, até por não se saber exatamente como elas serão e como elas vão se processar, gera inquietudes, logicamente que gera inquietudes, gera insegurança. Eu acho que o funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul não é bem pago, tá? E por não ser bem pago, ele não merece passar por uma situação de medo, como hoje ele está passando. Eu, pessoalmente, discordo de alguns pontos, especialmente que diz respeito a essa relação empregador-empregado, ou a ação do Estado junto aos servidores públicos, mas tem outras tantas que eu acho que estão mais do que necessárias, pois, assim como mexe, também mexe nas finalidades da existência do Estado. O Estado está aqui para servir algumas finalidades. O Estado não está aqui para ter silo, para estocar produto agrícola.
O Estado não está aqui para ter outras situações de controle, que nós vamos citar depois, que eu acho que estão possíveis de passarem a uma parceria público-privada no sentido da condução desses serviços. Bom, vereador Brizola, fazendo as mesmas perguntas, né? No caso, o Rio Grande do Sul precisava de um pacote como esse e de que forma a nossa sociedade vai ser atingida? O que o Rio Grande do Sul precisa é de um efetivo combate à sonegação. Se tu visitares o estado de Santa Catarina, a nota ela é automática. E sucessivos governos no estado fazem campanha aqui para incentivar, né, a nota fiscal. Nós teremos, conforme o Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Estado, né, nós temos mais de 8 bilhões de reais que são sonegados nesse estado. E é um valor muito parecido a esse que também é concedido às grandes empresas multinacionais, aos incentivos, né, para comprar empresas, para atrair investimentos que não são sustentáveis, que usam do incentivo, como aqui o caso em Novo Hamburgo, aqui da Calçados Azaleia, que comprou, né, fez um investimento enorme aqui no viaduto, ao lado do viaduto da 7 de setembro, prometendo gerar milhares de emprego, e hoje ela foi vendida, o governo foi restituído desse valor que foi isentado. Então é isso que esta política nefasta, que vem essa política de incentivos, né, políticas que não dão retorno. Claro que o coreiro calçadista recebe e já recebeu incentivos e está recebendo, e acho que é uma das questões aqui que nós acho que é um ponto muito negativo de mexer nos setores produtivos locais, onde retira incentivo desses que precisam, o pequeno, o médio, que é o verdadeiro gerador de emprego, que não consegue empregar tecnologias avançadas no sentido de diminuir, na diminuição de postos de trabalho. Então a sociedade gaúcha não precisa, de fato, né, deste pacote onde fecham-se fundações como a da saúde, de pesquisa à saúde, que inclusive produz, né, o remédio que é doado pelo Estado, e também de uma empresa que apresenta lucros ano após ano, como é a Corag. A Corag é uma empresa lucrativa, não vejo razões para fechar uma empresa lucrativa, uma empresa do Estado, e, né, trazer para a iniciativa privada todo o mercado que ela representa. Então ela tem uma importância pública importante, ela tem, né, como a Fundação de Estatística Econômica também, né, se o Estado ir pagar para a elaboração, né, do trabalho de pesquisas que esta fundação faz, certamente ela será mais cara. Certamente produzirá inclusive, pareceres não tão confiáveis como a Fundação de Estatística, que tem no seu bojo o Estado, que tem, né, no seu coração ali de fundação, né, o Estado presente, o Estado a serviço de quem realmente dele precisa. Bom, também é uma questão de principais problemas e virtudes. Claro, cada um vai ver o seu posicionamento, mas no seu caso, você pode ver virtudes e problemas, como o senhor já apontou, que o senhor também tem algumas reflexões sobre o pacote. Então, gostaria que, de uma forma sucinta, né, o senhor pudesse apresentar assim, os principais problemas e principais virtudes. Né? Problemas, eu acho que são demissões que vão acontecer. Por outro lado, virtude, readequação de funções em estruturas mais enxutas. Veja bem, até pouco tempo atrás, a Casa Mário Quintana tinha quase 40 pessoas trabalhando lá. Tu vai me dizer que isso é necessário? O Estado está pagando por isso, né? Problema, vamos dizer, a TVE, né, exibe programas de alta qualidade, assistidos por quem? Por quase ninguém.
As estatísticas mostram assim que é mínima assistência. Então, um estado que está como está, ele deve investir nisso? Deve, quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, ele tem que suprir as necessidades básicas. Isso é como o orçamento da tua casa. Tem momentos que tem situações que são prioritárias, tem outros momentos que tu pode estar com uma certa folga e isso é permissível. Então, neste momento, por exemplo, eu lamento um pouco pela Centec, porque a Centec realmente é a possibilidade do desenvolvimento de tecnologias. Mas as demais funções, por exemplo, Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, ele pode existir também sem ter um órgão governamental trabalhando em cima, ele pode ser agregado pela cultura, né? Eu tenho uma certa bronca assim, a Fundergues, e aí tu tem uma Secretaria Estadual de Desporto. Quer dizer, tu tem que ter duas estruturas dentro do Estado, com um batalhão de pessoas, né? E a eficiência, será que ela é total para nós dispormos de tudo isso? Eu sou, por exemplo, contrário ao parcelamento de salários e o pagamento, vamos dizer, do 13º salário, lá não sei quando, no fim do ano. Sou contrário, acho que isso é um direito assistido do trabalhador. Agora, que nós também temos que redimensionar os prédios públicos do Estado, a utilização de espaços, como nós temos hoje, escolas que podem ceder espaço para outras situações, e hoje estamos aí com aluguel, situações como do IP, o IP não tem controle, isso eu posso dizer diretamente, porque diz respeito ao meu trabalho como médico, o IP não tem controle sobre realização de exames, repetição de exames, consultas repetidas, o IP não tem controle sobre essas coisas. Tem dificuldades de pagamento, mas não tem controle, né? Então, assim, existem muitas coisas aí que eu acho que... Por exemplo, o nosso jardim zoológico. Eu sou um apreciador do zoológico, eu não tenho dúvida disso. Mas o zoológico que nós vamos hoje é o mesmo zoológico que tu ia 40 anos atrás, que foi sendo depreciado nos seus valores, nos seus cuidados, no cuidado com os animais, nos investimentos. Por que não uma parceria público-privada? Se o governo souber, por exemplo, que os alunos vão ter um preço mais acessível e permitir que alguém invista lá, que alguém forme um restaurante, um bar, melhore a qualidade, mesmo que aumente um pouco o preço do ingresso, né? O zoológico de Gramado está lotado de gente sempre. Tá certo que não são estudantes, mas também estudantes da rede estadual que estão lá. Quer dizer, eu acho que é plenamente possível, num tempo difícil, tu continuar sendo o gestor, tu continuar determinando as diretrizes, mas fazer parcerias que possam melhorar. E, logicamente, que o resultado disso e a virtude do pacote será, a um médio, longo prazo, ter um Estado sustentável. Ter um Estado que possa garantir as suas funções mínimas, que no meu entendimento são saúde, educação, segurança e a logística, né? E permitir que o Estado cresça de outras formas, como é o caso de Santa Catarina. Tu disseste bem, Brizola, eu até admiro o Estado de Santa Catarina, mas ele não cresceu a custas de órgãos governamentais que determinam as políticas. Não, tiveram políticas públicas que incentivaram a iniciativa privada e, através disso, aumentaram a arrecadação, diminuíram o emprego, enfim, uma reação toda em cascata. Bom, agora a mesma pergunta, vereador Brizola. No caso, não sei se o senhor vê alguma virtude no pacote, mas a pergunta é quais são os principais problemas e virtudes deste pacote. Eu não consigo enxergar virtudes nesse pacote. Esse é um pacote que eu não consigo fazer nenhuma defesa de nenhum ponto dele, porque ele é um pacote que precariza ainda mais a qualidade de vida do povo gaúcho. O nosso parque zoológico, ele além dos animais, ele tem uma coleção muito grande, né? As coleções que nós temos da fauna e da flora no nosso parque zoo, ele é muito importante para a pesquisa, ele é muito importante
né, para a preservação de espécies em nosso estado, e ele é certamente um dos pontos de lazer do povo pobre, aonde o povo pobre tem ainda acessibilidade, onde as crianças, mesmo que ainda por conta da crise, da mesma crise que nós estamos falando há muito tempo, hoje o último investimento ali feito foi através do orçamento participativo do governo Olívio Dutra, nós, né, ainda gostamos muito e prestigiamos muito o nosso zoológico. Também dizer que um governo ele faz opção, o projeto dele faz opção. Se ele faz opção em manter, né, a estrutura do Estado funcionando, mesmo que minimamente, a educação, a segurança, né, a manutenção de estradas, o apoio à agricultura familiar, e também pode fazer outras opções, né, que são o investimento em vias para o transporte das commodities, para o transporte aqui da produção de grãos, né, em quantidades para, né, o porto, para serem exportadas, e focando assim a economia gaúcha somente num setor e ficar financiando também o grande capital. Então é feito opções, né? O projeto neoliberal representa isso, né? Exatamente isso, o pacote que está aqui, né, presente nesse debate, presente em todas as rodas de debates do nosso Estado. Então acho que nós devemos, assim como hoje, olharmos a política nacional, né, olhar as ações que estão sendo propostas, a PEC 241, que não é objeto aqui desse debate, né, e nem a aposentadoria aos 65 anos, mas tudo isso, na minha opinião, faz parte, né, de um projeto que ataca os direitos dos trabalhadores e que também, né, retira, né, direitos, retira benefícios, né, que o Estado ainda oferece ao povo que mais precisa das políticas públicas. Bom, obrigado, senhores. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de quatro patas. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras às 10h30 da manhã, nas terças ao 12h30 e nas sextas às 8h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica.
Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha. Previna-se. Estamos de volta ao programa Contraponto, com debate sobre o pacote de medidas de reforma da estrutura do Estado. Contamos com a participação dos vereadores Enio Brizola e Raul Cássio. Bom, senhores, o tema privatização é sempre alvo de polêmica, né? Em nosso Estado, até uma previsão legal que prevê uma consulta por plebiscito. E para se vender hoje uma estatal é necessário haver essa consulta. E dentro do projeto há uma emenda que quer permitir, né, que o governo não precise desta consulta pública. Qual é a chance de passar esta emenda? Começamos agora pelo vereador Enio Brizola. Eu acho que esta emenda ela é possível de ser aprovada na Assembleia, porque a base do governo é uma base que tem maioria. Mesmo que o PDT esteja revisando seu posicionamento com relação, né, à votação no pacote, acho que tem amplas possibilidades, grandes possibilidades do patrimônio do gaúcho, né, dos gaúchos serem vendidos sem necessitarem, né, de ter uma consulta popular, sem ter uma consulta àqueles que diariamente constroem a riqueza do nosso Estado, diariamente pagando seus tributos, né, e também trabalhando, empresariando, empreendendo, né, e também o funcionalismo que ajuda, né, a tocar o Estado. Então, lamento muito, né, mas vejo com grandes possibilidades de ser aprovada essa emenda. Bom, a mesma coisa, essa pergunta também faço para o senhor, até espero, a questão também envolve o PMDB, porque essa emenda, ela foi aprovada no governo Rigoto, que era do PMDB, né? Então agora vem, no caso, o governo do PMDB propondo a extinção para um outro momento. Mas o senhor acha que passa também essa emenda? Olha, eu não tenho essa clareza, né? Eu acho que o mais importante de tudo é que se possa expor para a população qual é a condição que se encontra cada uma das empresas que nós temos aí. Tá? Qual é a condição rentável, o que hoje está produzindo efetivamente, quantos cargos está absorvendo, se dá prejuízo, qual é o prejuízo acumulado nos últimos tempos, para que a gente possa pensar numa situação de gestão. Eu posso ter amor e paixão a uma determinada causa, ou uma determinada empresa. Agora, tu tem que ver se, sob o ponto de vista da gestão, ela é sustentável, rentável, atinge seus objetivos junto à população do estado do Rio Grande do Sul e que situação ela se encontra, né? Então, eu acho que isso, às vezes, é até mais importante do que simplesmente ir por um plebiscito, onde as pessoas podem ou não ter esse conhecimento. Então, no meu entendimento, essa abertura dos dados que possam deixar absolutamente transparente, né, o motivo pela qual está se sugerindo uma privatização ou não, que acredito ser o mais importante. Logicamente, que uma vez aprovado, que o Estado continue tendo um controle sobre, vou dizer, os abusos que podem advir de uma privatização. Bom, o setor energético ele é o principal foco dessas privatizações previstas no pacote. Empresas como a CE, né, a Sulgás e a Companhia Rio Grande de Mineração estão na lista para serem vendidas. E o que ganha e o que perde o Estado com a venda dessas empresas do setor energético? Essas empresas, elas são estrategicamente importantes para o Estado. Então, elas não devem ser vendidas. E nenhuma delas, mesmo essa parte menor que o Estado ficou com a CE, elas são empresas enxutas, são empresas, a Sulgás é uma empresa, né, nova, é uma empresa que vem implantando, né, o sistema de gás aqui no Estado. E agora que a mineração, novamente o carvão, voltou a ser um minério importante. Quando a CRT foi vendida,
todo o discurso dado ao povo gaúcho era que com a venda da CRT nós pagaríamos a dívida do nosso estado. Infelizmente, a dívida cresceu, né? Então, é mais uma prova de que não é se desfazendo do patrimônio, não é se desfazendo, né, de empregos, não é se desfazendo de uma proposta de desenvolvimento econômico com empresas tecnologicamente atualizadas, né, e economicamente viáveis, que nós vamos resolver o problema da dívida do estado do Rio Grande do Sul. Mesma pergunta que faço para o senhor. O senhor vê, né, o que ganha e o que perde o estado. Eu acho que essas empresas são fundamentais, é o principal combustível, inclusive, do desenvolvimento econômico. Mais uma vez, volto a falar que nós temos que avaliar a situação que essas empresas se encontram. A CE tem problemas dentro do seu quadro funcional, com situações trabalhistas, com situações de cargos lá, assim, pagando hoje os maiores salários do estado do Rio Grande do Sul, dentre todas as dos entes públicos do governo do estado, que tem que ser visto. A Sulgás é nova, realmente presta um bom serviço, né? Mas eu vou aproveitar que o Enio colocou da CRT, eu digo também tem as coisas boas e as ruins. No tempo da CRT, por exemplo, ter telefone tu era classificado como um cidadão bem aquinhoado na cidade, porque existiam alguns que tinham boa parte das linhas telefônicas, que exploravam os outros, e a companhia permitiu que isso acontecesse, e a maior parte das pessoas estava fora do sistema, né? Tanto é que só utilizava orelhão, só utilizava... Quer dizer, com a privatização, nós ampliamos de tal forma a possibilidade das telecomunicações através do uso da telefonia, que hoje está ao acesso de todas as pessoas. Então, o crescimento, a modernização também tem que ser redimensionadas aí dentro de uma condição de privatização. Lógico que tem que ter suas regras absolutamente transparentes. Bom, agora a gente vai entrar num tema bem sensível que envolve justamente poderes, né? Vocês, representantes do Legislativo, a gente está falando de um pacote do Executivo. E justamente esse pacote de medidas prevê modificações no cálculo do duodécimo do Legislativo e do Judiciário. Essa medida pode ser uma ameaça à autonomia desses poderes? Eu não acredito, né, que a diminuição do duodécimo vá significar uma ameaça a esses poderes, porque, vejamos bem, agora tivemos uma questão nacional de enfrentamentos de poderes. O Supremo Tribunal Federal cassou o mandato, né, do presidente do Senado. Ele não obedeceu, descumpriu a medida e foi tudo arranjado, né, um acordo para que ficasse as coisas conforme elas sempre estiveram. Eu acredito, na verdade, que nós devêssemos estar debatendo no país uma verdadeira reforma de todo esse sistema. Do sistema parlamentar, se nós precisamos, se o Estado ainda precisa ter o mesmo funcionamento, né, que ele tem hoje, na medida em que nós precisamos rever o Pacto Federativo, discutir mais com a sociedade o Pacto Federativo, porque hoje os municípios já contratam diretamente com o governo federal. Então, o Estado, se propriamente essa questão da estrutura do Estado, de toda essa estrutura do Estado, ela não deve, e não quero aqui entrar em contradição, mas ela não deve passar por uma rediscussão e o município, então, passar, né, e também rediscutir a Lei Candir, que esta é uma lei que traz grandes prejuízos para os estados, se ela não deve ser revista, e nós debatemos um novo pacto federativo, porque acho que, da forma, e nós não podemos negar os problemas, né,
É claro que as medidas são medidas que não têm acordos, que não são consensuais, e acho que nós deveríamos pensar o Estado do Rio Grande do Sul com uma nova estrutura, sim, uma estrutura mais moderna, eficiente, né? Mas, né, acho que nós temos que discutir o todo desses sistemas. Eu acho o Poder Judiciário um poder que gasta bastante dinheiro, que consome uma fatia bem importante, principalmente, né, nos aluguéis, né, para os juízes. Nenhum outro poder tem esse benefício, vamos chamar assim, né, para não chamar de outra coisa. E também o parlamento deve fazer um esforço cada vez maior no sentido de estar contribuindo com uma nova realidade financeira do Estado, né? E se não devêssemos, inclusive, discutir parlamentos metropolitanos, que isso ajuda, né, na eficiência do sistema legislativo, que as câmaras pudessem contribuir mais com o sistema legislativo e assim ter uma importância maior também, né, no Estado. Então, eu acredito que todos, né, não pode ser só os trabalhadores que vão pagar a conta, né, da questão do Estado, da dívida, da crise do Estado. Ela não pode ser a cultura que vai pagar essa conta, porque eu sou ouvinte da FM Cultura, né, assisto os programas, acho os programas da TVE muito educativos, as crianças lá em casa gostam muito desses programas. Eu acho que o que falta mesmo, na verdade, são incentivos para que, né, a máquina pública atenda quem tem que, de fato, atender, e que todos, assim como os militares também, os tribunais, nós temos necessidade de ter um tribunal militar no nosso Estado. Isso consome uma boa fatia do recurso, né, do nosso já minguado orçamento. Mesma coisa. Bom, na verdade, na minha opinião, o Estado como um todo ele tem que se reinventar. E esse se reinventar faz parte, esse pacote aqui, mas logicamente que faz parte as atitudes que o Legislativo e o Judiciário deverão ter frente a um momento como este. Não é justo, e aí, Brizola, nós temos acordo, no sentido de que a população não tem que pagar essa conta sozinha. Nós temos que redimensionar o tamanho do Estado, os investimentos do Estado, as possibilidades de modificação da estrutura governamental do Estado. O Legislativo e o Judiciário devem acompanhar, devem fazer um esforço sobrenatural e não utilizar aquele jargão que tem um percentual, e isso é uma garantia constitucional, e ficar por isso, né? Então, eu acredito que esse esforço deva estar em toda a sociedade. E esse repasse, ele deverá acontecer, porque ele é constitucional, mas ele também deverá sofrer, né, um esforço de mudança de comportamento que existe hoje, especialmente, talvez no Ministério Público, no Judiciário e também nos legislativos. Mas queria ainda fazer uma referência quando falamos sobre isso. Hoje, por exemplo, nós temos 317 pessoas que estão cedidas a entidades classistas no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, são 317 funcionários, se foi falado que vão ser demitidos em torno de 1.100, quer dizer, os sindicatos recebem, tem a sua contribuição obrigatória, não é o Estado que tem que fazer frente e pagar essas coisas, né? Quer dizer, então são pequenas situações que já foi possível em outros tempos, que hoje não é mais possível. Tu vê que esse número que eu disse é praticamente 1/3 dos servidores que vão ser demitidos, né? Que nós poderíamos certamente estar aproveitando o serviço dessas pessoas. Quanto à situação que foi dita também, concordo plenamente, o Pacto Federativo tem que ser revisto. Eu moro na cidade, eu vivo, eu uso a estrada aqui, eu uso a saúde aqui, eu uso a educação aqui, eu não uso nada de Brasília. E o dia que eu for para lá é a trabalho ou a turismo. Então não é justo que nós aqui, que produzimos
o bolo, hoje, ficamos com em torno de 16%, 17%, o Estado 26% e a União 60%, e os entes do município têm que estar constantemente de chapéu na mão, buscando dinheiro, mendigando, enfrentando uma situação de é meu partido, não é, mudou o governo aqui, mudou o governo lá, as coisas já se desarranjam, enfim, as minhas necessidades como cidadão estão no município. Isso tem que ser revisto, porque o município é o ente principal da federação nesse aspecto. Deixamos para a União as políticas maiores, os controles de divisas, segurança nacional e tal, mas não que as políticas públicas, porque um país continental como é o nosso, nós temos que entender que as necessidades são diferentes nas diversas regiões. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando agora para o final, então essa é a última pergunta, e ela é justamente sobre o tamanho do Estado. Se aprovado, total ou parcial, de que tamanho fica o nosso Estado? Ficará menor para uma parte da população, que depende dessas políticas públicas, que usa o remédio que é produzido pelo Estado, né, que direciona os filhos para a escola, que depende da segurança pública, que depende do professor motivado, que depende, né, da segurança pública, do brigadiano, do policial civil, né, bem remunerado e pago em dia. Então, nós encaminharemos para uma situação de muito desequilíbrio social no nosso Estado. E não vendo propostas que possam conduzir o Estado para uma retomada da sua economia, da sua vocação econômica, né? Não vendo proposteada aqui neste pacote incentivos para a micro e pequena empresa, para o coreiro calçadista, para os arranjos produtivos locais, para a pesquisa, para o desenvolvimento tecnológico e para a educação, eu acho que ele vai ficar menor para uma parte da população que mais precisa da assistência do governo do Estado. Vereador Cássio, de que tamanho sai o Estado com aprovação parcial ou total do projeto do governador Sartori? Bom, na minha opinião, o Estado vai sair do tamanho que ele é viável, né? O Estado vai ter que tomar atitudes, vai ter que tomar, vamos dizer, definições para um tamanho viável, ou seja, que ele consiga, vamos dizer, através do que ele arrecada, proporcionar serviços possíveis, mas aí sem atrasos, sem, vamos dizer, sucateamento, sem muitos faz de conta que temos serviços que na verdade não temos, né? Com uma reorganização, né, da educação, da saúde, das áreas prioritárias do Estado, da segurança do Estado, né? E talvez deixamos de lado, num primeiro momento, algumas atividades que não estão afeitas à finalidade principal da existência do Estado como um ente governamental. Então, na minha opinião, ele deve ficar do tamanho viável para que ele possa honrar seus compromissos e, ao mesmo tempo, prestar um serviço de qualidade, sem que esteja andando capenga como hoje, que tem uma gama imensa de autarquias, de fundações, de coisas que, no fringir de tudo, não conseguem atingir os objetivos a que se propõem. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a participação dos vereadores Enio Brizola e Raul Cássio. O Contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar no YouTube, pelo canal TV Câmara NH. Até a próxima edição com mais um tema de interesse público.